Bem, pessoal, nós temos a iniciativa de tratarmos de alguns assuntos que nós entendemos como importantes, certo? Nós iremos falar sobre as doutrinas básicas da fé cristã, onde o discipulado ele vai abranger, né, vai abarcar todas essas doutrinas bíblicas base para aquela pessoa que se converteu recentemente ou que não tenha estudado no decorrer da sua vida cristã e ela sobre alguma situação não sabe daquilo que seria básico para a fé cristã. Então nós estamos com a iniciativa de fazermos aulas sobre o discipulado, certo? Da CPAD, dessa revista e dessa, é a nossa intenção. Ok? Então, se você puder comprar, você compra, na CPAD tem. E nós iremos trabalhar com essa que é um pouco mais antiga, mas eu entendo que seja um pouco mais objetiva do que o novo currículo. Então, se você puder, compre a revista, tá certo? Essa revista de discipulado é da CPAD, ela tem 13 lições, cada revista. E nós iremos tratar cada lição de forma objetiva. Qualquer dúvida você pode deixar nos comentários ou você pode depois entrar em contato com a gente. Tá certo? Pelo e-mail. Pessoal, a primeira lição, ela trata sobre conhecendo a Bíblia. Essa primeira lição, ela é bem básica, bem introdutória. É para a pessoa que ela não teve muito contato com a Bíblia ainda, ou que teve, mas não teve de uma forma muito boa, e ela ainda é meio leiga no uso e no manuseio da Bíblia, e sobre o que é a Bíblia, tá certo? Então nós iremos tratar um pouco sobre ela. Desejo que seja bem produtivo. Vamos lá. Nós temos aqui a primeira lição. No discipulado, eles não têm a data, como geralmente a escola dominical tem. Então, você coloca a data quando você comprar a sua revista, se você... eu acho que até tem para baixar também na internet, mas enfim. Você bota a data e você vai ter um texto bíblico aqui, que seria a base da aula de hoje. Eu sempre recomendo aos alunos, quando eu te dar discipulado, que eles memorizem um versículo por lição. Então, um versículo por semana você consegue memorizar. A gente vai até dizer algumas técnicas mais para frente aqui de como fazer a memorização, tá certo? Então, o texto bíblico diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. Esse texto eu recomendo que você memorize. É lógico que a gente está passando algumas instruções aqui e a pessoa fica à vontade de fazer uso delas ou não, tá certo? Na introdução da aula, número 1, ele vai falar sobre a questão de que o que nós temos em mão é a Bíblia Sagrada. É um livro que ele é diferente dos outros livros, dos demais livros. Ele é conhecido o livro por excelência, ou o livro dos livros. Então nós temos primeiramente que ter em mente que a Bíblia é a palavra de Deus, ou seja, é a palavra que Deus revelou aos homens. Então nós temos que ter a percepção que ela não é simplesmente um livro. Ela é um livro, mas não é simplesmente um livro, tá certo? É a palavra de Deus. No tópico 1 vai dizer assim: a Bíblia em suas mãos. Então, quando nós pegamos a Bíblia, quando nós temos acesso à Bíblia, nós temos que ter primeiramente em mente que a palavra Bíblia, ela vem do vocábulo grego, biblos, certo? Que significa livros, ou um pequeno conjunto de livros. Ou seja, a Bíblia é como se fosse uma pequena biblioteca. Até você vai ter o livro de Mateus, livro de João, livro de Gênesis. Então, assim, você tem vários livros, pequenos livros, nesse livro. Então, nós temos aqui 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada, tá certo? Tendo em vista isso, nós vamos para uma outra coisa, que é que nela, na Bíblia, existem algumas palavras um pouco difíceis que são muito normal, né? Muito normal, muito comum as pessoas terem dificuldades. Mas com o passar do tempo você vai se acostumando, você vai se adaptando a algumas palavras. Por exemplo, a palavra varão na Bíblia, em versões um pouco mais antigas, elas significam, no caso, homem. Como lá em Salmo, capítulo 1, versículo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. No texto lá, varão é a mesma coisa que homem. Então, é só uma questão de palavras um pouco mais antiga e tal, mas com o tempo a pessoa se adapta, tá certo? Nós temos que perceber também que
pela Bíblia, nós entendemos a vontade de Deus. Ora, é a palavra de Deus revelada ao homem. E ela nos direciona àquilo que Deus deseja para nossas vidas. É muito importante nós termos em mente o seguinte: ela é a palavra de Deus, mas Deus usou homens para que revelasse, né, por meio desses homens, às outras pessoas aquilo que Deus queria. Por exemplo, o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio é atribuído a Moisés a autoria. Deus revelou a Moisés, só que quem escreveu foi Moisés. Então nós podemos dizer que o autor, de uma forma geral, é Deus, porém o escritor foi Moisés. A gente pode dizer também que o autor foi Moisés no sentido que ele escreveu, né? Mas o fato é que Deus revelou a Moisés e Moisés escreve. Então é interessante nós frisarmos que várias pessoas foram usadas por Deus para escrever aquilo que nós temos na Bíblia Sagrada. Por que eu digo isso? Porque as pessoas às vezes confundem. A palavra de Deus, mas quem escreveu foi homem e tal. Não, Deus tinha que usar homens para falar com homens. Isso aí não tem o que questionar. A questão é que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela foi... Deus utilizou homens para que ela fosse revelada a outros homens. Como no caso Moisés, foi um instrumento de Deus para que fosse manifestada a outras pessoas a sua vontade. E isso é maravilhoso, porque nós temos aproximadamente 40 pessoas que foram utilizadas para serem os escritores da Bíblia. Nós temos entre aí pessoas que escreveram, nós temos reis, como Davi, Salomão, nós temos sacerdotes, nós temos pescadores, nós temos criadores de gado, cobradores de impostos, entre outros. Então nós temos uma questão aqui muito interessante. Várias pessoas de vários períodos, muitas não se conheceram, em um espaço de tempo de aproximadamente 1.600 anos, elas escreveram sobre assuntos correlatos, né, correlacionados, e elas não entraram em contradição. Existem aparentes contradições, mas contradições propriamente ditas não tem. E elas escrevem de maneira que elas formam um todo coeso, né, a Bíblia Sagrada. Então perceba como isso é maravilhoso. Dos argumentos que nós podemos utilizar exatamente para falar que a Bíblia é a palavra de Deus e ela não é um livro simples, comum, como qualquer outro, é exatamente isso. A sua formação é diferente dos demais. Deus usou vários homens, usou várias pessoas para escrever um livro onde não existe contradição e foi um período muito longo de aproximadamente 1.600 anos. Então perceba como é interessante essa questão. Isso só foi possível por causa da revelação divina. Então, a revelação divina foi exatamente Deus se revelar, se mostrar ao homem, ao que, digamos assim, a palavra revelação tem a ver com essa questão, né? Não estava visível, estava oculto. Deus se mostrou, se apresentou ao homem, de maneira que ele foi apresentado a Deus, né? A pessoa passa a saber quem é Deus, e assim o homem passou a ter o conhecimento pela palavra. Então Deus se revela a Moisés, por exemplo, e a partir dali as outras pessoas têm o conhecimento de Deus sobre o que Moisés escreveu. Outra coisa interessante é a questão da inspiração. A palavra de Deus é palavra de Deus no sentido espiritual, no sentido santo, por causa da inspiração divina. É ela que nos dá a segurança do que foi escrito, não foi simplesmente escrita por vontade humana. Não foi simplesmente, o homem lá foi lá e escreveu. Não. E aí que está. Algumas pessoas vão dizer, papel cabe tudo. E de fato, cabe tudo mesmo. O pessoal bota um bocado de coisa aí. Só que o que existe de diferente é que aquilo que foi inspirado por Deus, aquilo que foi direcionado por Deus para que fosse escrito, existe uma diferença muito grande. Primeiramente porque não existe contradição, como eu disse. E segundo, é que nenhum outro livro na história teve a mesma capacidade que a Bíblia tem, até hoje, de transformar vidas. Nenhum outro livro conseguiu fazer a proeza de transformar pessoas por causa do contato com ela. E na história nós percebemos, isso é uma das provas, no caso, né? De que Deus, por meio da sua palavra, transforma e alcança vidas. Várias pessoas, pelo contato
com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, tiveram suas vidas transformadas. Então isso é muito interessante, é pertinente e é uma das provas que nós temos para reafirmar que a Bíblia é a palavra de Deus. Maravilha. Nós temos aqui no segundo tópico, como usar a Bíblia na igreja. Esse tópico aqui é muito importante. Muitas pessoas elas têm muita dificuldade nesse aspecto. Vamos lá. Nós temos primeiramente a questão de que a Bíblia ela é composta por 66 livros. São 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos a sigla que designa o Antigo Testamento como AT. E nela tem 39 livros. E no Novo Testamento, NT, que designa o Novo Testamento. A divisória entre Antigo e Novo está no fato da vinda de Cristo, certo? Então, tem algumas Bíblias entre Antigo Testamento, no livro de Malaquias, entre Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, nós temos ali uma folha em branco, né? Tem a questão do tempo decorrido ali, quase 400 anos desse período de silêncio profético. Mas a questão é que a divisória entre Antigo e Novo é a vinda de Jesus, tá certo? Uma outra coisa interessante é nós sabermos que na Bíblia não existe ordem cronológica no índice. Quando você vai ver lá a questão Gênesis, Êxodo, Levítico, a ordem que está ali ela não é necessariamente a ordem cronológica de como os fatos aconteceram. Algumas pessoas têm a impressão, eu vou ler a Bíblia de capa a capa. Beleza, é uma das formas de você ler a Bíblia, mas só que a ler de capa a capa não quer dizer que você está lendo de forma cronológica. Até porque existem muitos estudos que apontam que provavelmente, não existe uma certeza plena disso, mas que Jó tenha sido o primeiro livro e não Gênesis a ser escrito. Ou seja, o escrito mais antigo não é Gênesis, mas Jó. Que até alguns vão afirmar que tenha sido o próprio Moisés antes do Êxodo. Então, assim, a questão que eu estou dizendo é o quê? É que não existe ordem cronológica no índice da Bíblia ali, na ordem que os livros foram colocados, organizados. O que existe ali é uma ordem de assunto. Como assim? Perceba, se você pegar a sua Bíblia, você vai ter ali o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses primeiros 5 livros da Bíblia, ali no Antigo Testamento, ele foi escrito por Moisés, que é conhecido como a lei. Quando você vê ali no Novo Testamento Jesus falando sobre a lei, os profetas e tal, a lei é isso que Moisés escreveu. Ou quando os discípulos vão falar que a lei de Moisés é esses 5 primeiros livros. Então, é a primeira categoria que nós podemos classificar aqui, seria a lei, que para os judeus seria a parte mais importante. Por isso que ela vem primeiro, certo? Seria a parte mais, assim, de grande preeminência para eles, seria o escrito de Moisés. Logo após, nós temos o outro assunto que decorre dele, que seria o quê? Os livros históricos. Os livros históricos os livros que contam a história do povo de Israel. A história do povo de Israel, ela está parcialmente de forma cronológica aqui, não 100%, porque quando chega em Reis e Crônicas ali, existe já uma diferença um pouco a questão de cronológica ali, mas basicamente ele fica quase cronológico, certo? Então nós temos aqui livros que compõem os livros históricos. Nós temos Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Um detalhe que eu dou é que não se lê 1 Reis ou 1 Samuel, como é muito comum. Você vai ver muita gente dizendo, 1 Samuel. Não. Os livros do Antigo Testamento, que tem um numeral iniciando, né, o nome do livro, é sempre no masculino. Antigo Testamento, masculino. Primeiro livro de Samuel. 1 Samuel. Primeiro livro de Crônicas. 1 Crônicas. Certo? E quando o Novo Testamento é feminino. Tá certo? A gente vai ver daqui a pouco para frente ali. Então, o fato é que
Antigo Testamento se lê masculino. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, 2 Crônicas, certo? Legal. Então nós temos aqui esses 12 livros que são na categoria de históricos, eles vão contar a história do povo de Israel. Tanto da entrada na Terra Prometida até o período que eles vão estar ali voltando do cativeiro babilônico. Então isso aí faz parte da história do povo de Israel. A terceira categoria, o terceiro assunto que a Bíblia aqui no Antigo Testamento ela está organizada, são os livros poéticos. Os livros poéticos são, primeiro, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Esses 5 livros são os considerados como os livros poéticos, certo? De forma geral, eles têm na sua maior parte, na sua maior composição, como poesia. Foram originalmente utilizados para canto, para cantar. Então, por isso que são poéticos. Mas lembrando que neles também tem, como no livro de Salmos, tem profecias. Porém, o que mais caracteriza eles é a poesia, tá certo? O que mais destaca neles seria a poesia. Nós temos uma quarta categoria que são chamados livros proféticos. Nós temos a lei, os 5 primeiros. Nós temos os históricos, que são os 12 posteriores, até o livro de Esther. Nós temos os livros poéticos, que é de Jó a Cantares de Salomão. E depois nós temos os livros proféticos, que é a quarta categoria. Porém, nessa quarta categoria de proféticos, que vai de Isaías até Malaquias, existe uma subdivisão entre eles. Dos livros proféticos, nós temos os que nós chamamos de profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores, eles são caracterizados, são distintos dos menores, basicamente por causa do seu tamanho. Então, os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, porque acompanham o primeiro livro de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Então, esses 5 livros são chamados de profetas, livros dos profetas maiores, por causa do seu tamanho, da sua composição, tá certo? E os profetas menores são os 12 livros posteriores. Nós temos eles aqui: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então são 12 livros dos profetas menores. Então, são menores por causa, repito, do fato do tamanho do livro. Não é por causa da santidade, não é por causa do tamanho do ministério, não é pela questão de ser mais importante do que o outro, é basicamente pelo quanto ele escreveu, tá certo? Alguém pode olhar e dizer assim, Daniel tem 12 capítulos, e Oséias, por exemplo, tem 14, ou então Zacarias tem 14. Então como é que pode? Daniel tem 12, está nos maiores, e Oséias tem 14, não está. É por causa do tamanho dos capítulos, é a quantia de escrito. Não é nem a quantia de capítulos, mas o quanto foi escrito. Então o livro de Daniel ele é maior do que o de Oséias, por exemplo. Tá certo? Muito embora tenha mais capítulos, mas não tem mais quantidade de escrito. Ok. Vamos aqui agora para o Novo Testamento. Aqui do Antigo já foi. Vamos agora para o Novo. O Novo Testamento, nós temos também algumas divisões e elas são caracterizadas por assuntos também. O primeiro assunto são chamados livros biográficos ou bibliografias. Existe uma discussão quanto à questão de ser biografia, mas o fato é que eles tratam da vida de Jesus. Então nós temos 4: Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelistas. Então os 4 evangelhos compõem a primeira categoria, o primeiro assunto que divide o Novo Testamento. Logo após os 4 evangelhos, nós temos o outro assunto, que é o livro histórico do Novo Testamento. No Antigo nós temos 12 livros históricos. No Novo nós temos apenas um, é o livro de Atos. Então Atos é o único livro histórico do Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, que ele vai contar a história do povo
de Deus, né, o cristianismo, quando vai se desenvolver logo após a ascensão de Jesus, e os discípulos vão estar ali agora pregando o evangelho. Nós temos logo após o livro histórico do Novo Testamento, nós vamos ter agora os livros doutrinários ou epístolas, certo? Epístola é a mesma coisa que cartas. Então nós temos as cartas. As cartas, elas iniciam em Romanos, logo após Atos, e elas vão até Judas. Então, a maior parte do Novo Testamento são compostas, pelo menos de forma numeral, né? Nós temos as epístolas, são as cartas. Nas cartas, nós temos categorias, subdivisões dentro dessa categoria de epístolas, de cartas, que seria quais? Primeiro, a divisão das epístolas às igrejas. As igrejas, nós temos Romanos, que foi escrito aos irmãos em Roma. Aí, 1 Coríntios, 2 Coríntios, escrito aos irmãos em Corinto. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Então, essas cartas foram escritas a igrejas nessas cidades. Então, as cidades é que vai dar o nome aqui, né, a região, a localidade, né, o espaço geográfico é o que vai dar o nome da carta. No caso, Romanos, por causa dos irmãos em Roma. Então, os destinatários aqui, eles vão estar sendo descritos como o nome do livro, certo? Romanos, Efésios, Filipenses, então é para onde foi escrito o livro. No caso aqui, escritos de Paulo, certo? Ok. Reforço aquilo que eu tinha falado anteriormente. Os livros do Novo Testamento, eles são lidos como no feminino, quando tem numeral. Por exemplo, 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. É muito comum, e eu acho interessante isso, as pessoas às vezes elas trocam a nomenclatura. Elas leem 1 Coríntios, mas leem 1 Crônicas. Elas invertem. Mas aqui a gente está orientando exatamente para os irmãos tentarem evitar isso. É uma coisa pequena, tá certo? É só um detalhe aqui que nós estamos dando ênfase. Então nós temos esse fato da primeira divisão das epístolas ser as igrejas. A segunda divisão seria as cartas pessoais. As cartas pessoais, as epístolas pessoais, são escritas a pessoas. Aí nós temos 1 Timóteo, 2 Timóteo. O nome das cartas é exatamente ao destinatário, tá certo? Timóteo, no caso, Tito e Filemon. São escritas essas 4 epístolas aqui. Logo após nós temos uma epístola escrita aos cristãos convertidos que eram judeus, que é a carta aos hebreus aqui, certo? Que alguns vão identificar como já uma epístola universal, que é uma outra categoria aqui, certo? Uma outra subdivisão. Então nós temos a outra subdivisão que seria qual? As epístolas universais. Nós temos as epístolas universais, né? Vai depender do autor aí, de como a pessoa vai dividir, mas nós temos Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. Então essas aqui são as epístolas universais. Elas circularam em quase todo mundo conhecido naquele período, certo? E tem a questão também que elas não se detinham a uma região específica. Então, circulou quase todo mundo conhecido, então por isso que foi chamadas universais ou gerais, tá certo? Um detalhe que eu sempre destaco é que o livro de Judas não foi escrito pelo Judas Iscariotes, certo? Foi escrito pelo Judas, irmão de Jesus de sangue. Jesus teve irmão de sangue. É bom destacar isso, certo? Existem alguns textos que vai falar exatamente isso. Eu vou ler apenas um, que é o livro de Marcos. Marcos, capítulo de número 6.
Marcos 6, versículo de número 3, que diz assim: Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então, o texto de Marcos, tem outros também, tá certo? Como o livro de Mateus, capítulo 13, 55, o livro de João, capítulo 7, versículo 5, que vão falar distinguindo entre irmãos de Jesus de sangue e discípulos. Muito embora discípulos em algum momento possa ser chamado de irmão, pela questão de fé, mas é diferente, certo? É diferente, é distinto aí. Eu acho que o texto de João, ele deixa bem claro isso, para não haver confusão. Eu vou ler aqui o capítulo 2 e depois o capítulo 7, que ele vai distinguir essa questão aí. Pronto. João 2, 11, diz assim, 11 e 12. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. 12. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Agora, capítulo de número 7, versículo de número 5. Aliás, eu vou ler a partir do versículo 3 para ficar mais claro, certo? Diz assim: Disseram-lhe, pois, seus irmãos: Sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido e faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. 5. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Perceba, os irmãos de Jesus estão dizendo para Jesus ele se manifestar para que os seus discípulos crescem nele. Então existe aqui uma distinção clara entre discípulo de Jesus e irmão de Jesus. É bom deixar claro porque existe uma confusão geralmente aí de um viés católico, a questão de achar que Jesus não teve nenhum irmão. Maria teve outros filhos, tá certo? 4 filhos, no caso, homens, né, além de Jesus, e pelo menos, porque está no plural e não diz a quantidade, pelo menos 2 irmãs, tá certo? Pelo menos 2 irmãs. Ok, então, tendo em vista isso, nós temos aqui, então, a divisão do Novo Testamento. Nós temos os 4 primeiros livros do Novo Testamento, que inicia ali o Novo Testamento, são os livros biográficos. Depois nós temos o histórico, que é o livro de Atos. Nós temos as epístolas às igrejas, que é de Romanos a 2 Tessalonicenses. Nós temos as epístolas pessoais, que é de Timóteo a Filemon. Depois nós temos o livro de Hebreus, que inicia as epístolas gerais ali, que vai até Judas. O último livro, que é o Apocalipse, é o livro profético do Novo Testamento. Ele é essencialmente, em sua maioria, é profético, certo? Repito, essas categorias elas são uma questão mais didática de organização. Porque em Mateus, por exemplo, muito embora seja um livro biográfico, ele tem profecia. Ali no sermão profético em Mateus 24, por exemplo, ele contém profecia, mas o que é essencial nele, o que distingue ele dos outros livros, está na questão de ser biográfico, falar da vida de Jesus. Tá certo? Vamos lá. Então, uma outra coisa que nós temos que destacar aqui seria a questão de que, quando nós abrimos a Bíblia, o número grande é o capítulo e o número menor é o versículo. Isso aqui é básico, certo? Mas eu tenho que destacar isso porque é bom reiterar coisas, principalmente simples, mas que são essenciais. Então, quando você abre, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, bem no iníciozinho da Bíblia, então qualquer livro, você vai ver o número maior é o capítulo e o número menor é o versículo. Não tem esse número grande os livros que só tem um capítulo, é capítulo único no caso. Nós temos Obadias, 2 João, 3 João, Ela e Filemão. Nós temos, no caso aí, livros que não tem capítulo, é só versículo, tá certo? Ok, uma outra coisa concernente à Bíblia é que existe algumas adaptações a cada língua. Por exemplo,
Quando houve a tradução do hebraico, que o hebraico seria a parte do Antigo Testamento, quase toda, né? O Antigo Testamento ele foi composto, em sua maioria, pelo hebraico, a língua materna dos judeus, e algumas partes de aramaico, certo? No Novo Testamento, ela é, em sua maioria, grega, certo? Composição grega. Tem algumas palavras em aramaico e algumas palavras em latim, mas em sua composição maior, em sua maioria, é grega. Então, nós temos duas línguas principais aí, o grego e o hebraico, certo? O aramaico também um pouco, mas a maioria essas duas principais. E quando há a tradução, por exemplo, do grego ou do hebraico para o português, algumas adaptações são necessárias, que é aí que nós chamamos de tradução. É você ter alguma coisa escrita em uma língua e passar tudo dessa língua para uma outra língua, no caso do português, certo? Do hebraico, por exemplo, eles não têm alguns recursos linguísticos que o português ele exige para que se compreenda o texto. Eles não têm ponto e vírgula, não têm ponto final. Então, assim, existe algumas adaptações necessárias para que se compreenda o que está sendo dito, certo? Tem até uma frasezinha, não lembro bem qual era, mas que falava a questão, não, aí tem a vírgula, aí continua, né, a resposta, pode fazer. Ou então, não, pode fazer. Então, existe uma diferença aí quando você tem vírgula e não tem. Por isso, a necessidade de se ter as questões de pontuação, certo? É bom você saber que no hebraico, por exemplo, não existia isso, mas que para recurso linguístico da compreensão do português, foi utilizado ponto, ponto e vírgula, as pontuações. Uma outra coisa é que a Bíblia originalmente não tinha divisões de capítulos e versículos. Foi outro recurso que foi utilizado posteriormente para que facilitasse a busca e a leitura dos textos. Certo? Tanto que não há alteração do texto em si, existe só uma questão de organização aí, na questão de divisão de capítulos e versículos. Uma outra coisa é que as traduções, elas existem as atualizações, que nós chamamos de versões. Então existe uma tradução, por exemplo, a mais conhecida nossa seria a de João Ferreira de Almeida. Existem várias versões. As diversas versões elas estão ligadas exatamente a atualizações de palavras. Por exemplo, palavras como caridade, em uma versão mais antiga, é o mesmo que amor, em uma versão mais nova. Como no texto de Mateus, aliás, como no texto de... tem um texto de Mateus também que vai falar sobre isso, mas o texto de 1 Coríntios, né? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta e tal, mas lá o texto, numa versão mais antiga, é caridade. Então, caridade e amor é a mesma coisa? Bem, para a tradução daquele texto ali é a mesma coisa, é porque a palavra caridade, ela veio tomando um sentido diferente do que era no passado, certo? E existe também a atualização de palavras. Por exemplo, há palavras que nossos avós utilizam que hoje nós não utilizamos mais. Às vezes, quando meu avô, ele vai falar uma palavra que eu não sei o que é, eu não sei o que significa. Por quê? Porque é uma palavra que geralmente ou entrou em desuso, ou então ela foi substituída por uma palavra mais nova que eu utilizo, mas que eles ainda se mantêm utilizando aquela mais antiga. E tem palavras que eu utilizo que eles não conhecem porque eles não sabem dessa nova palavra que hoje nós utilizamos. Então, para simplificar, existem versões por uma questão linguística e de atualização de palavras, por exemplo, certo? Alguns indicam que se utilize versões mais simples, mais atual, como a NVI, NTLH. O ideal é que, se você puder, você tem uma versão mais antiga e uma versão mais nova. Você faz a leitura comparativa para você simplificar a sua leitura, certo? A melhor versão, geralmente o pessoal pergunta, qual é a melhor versão? A melhor versão é aquela que você entende. Se você entender o texto, amém. O mais importante é isso, é você entender, certo? Por exemplo, tem uma versão que ela não é bem uma tradução, ela faz uma transliteração, é a Viva, né? Eu tenho ela. É legal que em algumas passagens ela chega num ponto bem específico do que o texto está querendo dizer. Em outros momentos não, ela voa, né? Ela escorrega um pouco. A NVI da mesma forma. Então, assim, o ideal é que você tenha
algumas diferentes versões e você compare. Até porque na internet tem também, pode ter acesso. E você consegue compreender melhor o que o texto diz, se você usar algumas versões comparando, tá certo? Até porque uma coisa que eu destaco é o seguinte: pode existir erros de digitação, certo? Ou uma falha na tradução de alguma palavra, por exemplo, mas que não fere de forma nenhuma o texto bíblico. O significado do texto, o sentido do texto não mudou, não muda nada, mas uma palavra às vezes ou outra pode ficar mal colocada ali. Vou dar um exemplo simples, sem confusão nenhuma. Por exemplo, o texto da João Ferreira de Almeida, quando vai falar lá de Jonas, lá em Mateus, vai dizer: uma geração perversa e adúltera me pede um sinal, e nenhum sinal será dado a não ser o do sinal do profeta Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. O texto ali traduz baleia no nosso português. Porém, no original grego ali é grande peixe. Diferente. Mas você percebe que não muda o sentido? Não existe mudou totalmente, não dá para entender? Não dá. Mas uma pequena coisa, certo? Então pode acontecer alguns erros nesse sentido, mas é uma coisa que não é significativa para alterar a fé que nós possuímos e na compreensão do texto bíblico. Tá certo? Legal. Uma outra coisa, pessoal, o terceiro tópico, que é como usar a Bíblia no dia a dia. O uso da Bíblia no dia a dia é uma coisa interessante. Primeiro, nós temos que ter em mente que a Bíblia ela é comparada a alimento. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus vai dizer o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, a Bíblia ela é ligada a esse aspecto de nutrição. E o homem ele precisa se nutrir espiritualmente com a palavra de Deus. Então, o uso da Bíblia Sagrada para a nossa alimentação, nutrição espiritual, ela é essencial. Tá certo? E até a questão de frequência. Porque é o seguinte, algumas pessoas elas se restringem a utilizar apenas, fazer o uso da Bíblia apenas naqueles textos mais conhecidos, como João 3,16, Salmo 23, Salmo 91, certo? É importante você ler esses textos. O problema é que você não pode se restringir, ficar apenas neles. É importante que você leia toda a Bíblia. Você conheça toda a Bíblia e, mais do que isso, você leia ela com frequência. Tá certo? É importantíssimo isso. Para que você compreenda a revelação divina como um todo. E não só em partes, mas como um todo. Então você pode montar um estilo, né, de dinâmica de leitura para você poder fazer leitura bíblica, como geralmente algumas Bíblias atrás tem. É um plano de leitura anual. O recomendável para você ler em um ano a Bíblia toda é 23 capítulos por semana. Certo? Você ler 23 capítulos por semana basicamente seria o quê? Seria 5 dias na semana, de segunda a sexta. Né? Segunda a sexta você lê 3 capítulos e sábado e domingo você lê 4. Pronto, você vai ler a Bíblia toda em um ano. Certo? Legal. Então, eu recomendo que faça isso, tente se balizar isso. Algumas Bíblias têm atrás de como você fazer e marcar. Pelo menos você vai ficar sendo orientado de o quanto você já leu, qual foi o seu progresso. Tá certo? Pessoal, uma outra coisa importante é a questão da memorização de versículos. Eu recomendo, e no nosso estudo nós indicamos, né, sempre que eu fiz discipulado, eu sempre trabalhei com a questão de memorização de versículos 1 por semana, para que a pessoa possa absorver o texto e ficar memorizado na sua cabeça. Há tanto que o versículo para memorizar, que eu deixaria indicado aqui, seria esse texto, o textuário do início da lição aqui, que seria o quê? Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, certo? Não é difícil. Tem alguns princípios, vou passar bem rápido aqui para vocês, alguns princípios de como memorizar versículo bíblico. O primeiro princípio é que você tem que ler várias vezes o versículo, isso aí é óbvio, certo? Um outro princípio é você utilizar
essa repetição escrevendo. Você vai escrever várias vezes. Algumas pessoas são boas em memorizar escrevendo. Então você pode escrever o versículo várias vezes, vai te ajudar a memorizar. Uma outra coisa é você fazer isso durante 7 dias. Por quê? Porque um dia só você não consegue memorizar. É que nem aquele processo de a gente estudar em cima da prova, como algumas pessoas fazem no ensino médio. Então não funciona. Então, todo dia, durante 7 dias, você vai ler um pouco, vai tentar memorizar um pouco. E isso vai te facilitar bastante. Uma outra coisa seria a questão de você fracionar o versículo. Por exemplo, você vai memorizar, digamos que vai começar hoje e vai ter 7 dias aí para você concluir a memorização, né? Então você vai ler o seguinte: lâmpada para os meus pés. Aí você passa o dia todinho hoje e amanhã, por exemplo, você vai passar 2 dias só memorizando essa parte. Lâmpada para os meus pés. 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 Aí no terceiro dia você vai concluir. É a tua palavra. Aí você vai juntar no terceiro dia. Lâmpada aos meus pés é a tua palavra. Lâmpada aos meus pés é a tua palavra. E no quarto dia você vai pegar a outra parte do versículo. E luz para o meu caminho. E luz para o meu caminho. E luz para o meu caminho. No quinto, no sexto e no sétimo dia você vai juntar essas partes do versículo. Ele é pequeno, aí dá para fazer isso mais fácil. Mas tem outros que são maiores, você vai precisar de todos os dias para poder juntar eles, certo? Então, ó, lâmpada para os meus pés, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. E luz para o meu caminho. Então você vai conseguir juntar o versículo todo aí, sem muita dificuldade. Porque quando é poucas palavras, você consegue memorizar. Lembrando, vai passar o dia todo tentando repetir, às vezes em quando, e depois você pega fácil, certo? No começo é difícil, mas depois que você pega o jeito, não tem muita dificuldade mais não. Maravilha? Certo. Uma outra coisa é você também poder falar em voz alta e você ouvir. Ajuda. E mais do que isso, nós temos hoje um acesso muito fácil à questão de celular que possa gravar, né? E você pode gravar e ficar ouvindo. Então, por exemplo, você grava um versículo lendo ele 3 vezes. Depois você bota para ficar repetindo e ouvindo enquanto você vai fazendo uma outra coisa. Isso não faz vergonha, né? Mas tipo, antigamente eu fazia, lavava a louça e ficava ouvindo o versículo bíblico. Então eu ia tomar banho e ficava ouvindo o versículo bíblico. Então você pode estar fazendo uma outra coisa e estar ouvindo a repetição na sua voz e você vai pegar aquele versículo também. Tá certo? Isso serve não só para memorização de versículo bíblico, mas para qualquer outras coisas. Certo? Estudar de uma forma geral, isso também auxilia. Ok. Para memorização, você pode utilizar esses passos que vai te ajudar. Certo? O terceiro tópico aqui seria a parte de estudo. Como você faz um estudo? O estudo você vai utilizar basicamente de forma pelo menos principal, né? A Bíblia. Você vai precisar de uma caneta, um caderno ou uma folha. As demais opções que o comentarista que ele observa é algo opcional. Você pode ter, como não ter, e você conseguir estudar ainda assim. Ele vai dar uma destaque aqui a questão de uma concordância bíblica, uma chave bíblica, um dicionário bíblico, um dicionário em português. A questão do dicionário você consegue acesso à internet, a informação do significado da palavra, que vai te auxiliar a compreender o texto. Então, pela internet você consegue isso aqui. Aí nós temos um manual de temas bíblicos e um caderno, como eu falei, ou então uma folha, para você anotar suas relações, algumas dúvidas. Você pode anotar uma dúvida e futuramente perguntar para alguém que sabe um pouco mais, ou o seu dirigente, o pastor, enfim. Ok, uma outra coisa, para nós vamos concluir já, seria a questão do momento de meditação. A meditação, ela não é o estudo e nem uma leitura. A meditação é aquele momento que você pega aquele versículo e você tenta aplicar para a sua vida o que aquilo significa, ou então aquilo que você pode trazer para você, aquele princípio que Deus pode estar querendo te mostrar ali, certo? Por exemplo, o texto de Salmo 1, versículo 1 e 3. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria
e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Você pode pegar esse texto e pensar, o que eu posso aprender com esse versículo? E você vai aplicar para você. Você vai meditar no versículo, tá certo? E aplicar para a sua vida. Ok. Pessoal, para nós concluirmos, eu sempre faço assim. Eu indico um livro. Aliás, um livro não. Eu indico um livro quando for outros assuntos, mas esse aqui não. Eu indico um filme para você assistir e você ligar ao assunto da aula. Então, o filme que eu indico hoje seria Desafiando Gigantes. Tem muito a ver com o poder da palavra. Então, eu indico esse filme para você assistir. Se você já assistiu, aí você procura outro. Então, você assiste de novo, né? É um filme bom, tá certo? Então, que Deus abençoe de forma poderosa. Se você gostar desse vídeo, se você gostou do assunto, compartilha com outras pessoas, com pessoas que são novas convertidas, ou com pessoas que você acha que pode gostar do assunto, que pode reafirmar algumas questões importantes da Bíblia. Compartilha, deixa o seu like e Deus abençoe e até a próxima semana.